O ano é 2026 e depois de 2 décadas, o Brasil finalmente se torna campeão do mundo. Só que não só porque o Brasil já não tem mais o espírito de ganhar a Copa do Mundo, como também não é campeão do mundo. Mesmo se o Brasil ganhasse 300 Copas do Mundo, ainda assim ele seria a mesma merda de sempre. Só que com títulos que não servem de nada, né? Porque, bom, eu não sei você, mas eu acho que isso aqui não serve pra muita coisa, né? Quer um exemplo? Quando você ganha um interclasse na escola e você é tipo o melhor jogador de todos, beleza, parabéns, você é o melhor jogador de todos, mas o que isso muda em si na sua vida? Tudo bem que as pessoas vão te conhecer por ser, olha só, ele é o cara que ganhou o interclasse da escola e é o melhor jogador de todos, parabéns para ele. Só que fora disso, em qualquer outro aspecto da sua vida, aonde que isso te tornou uma pessoa melhor? Em nenhum lugar. Você pode até me dizer que não é a mesma coisa com a Copa do Mundo, porque, bom, ela é a Copa do Mundo. Só que vamos trocar os personagens. Troque você pelo Brasil, o interclasse pela Copa do Mundo e as pessoas pelo mundo inteiro. É, sim, o Brasil é reconhecido mundialmente como o país do futebol, só que isso não muda nada. Na verdade, isso é até algo ruim. Quando alguém pensa em Brasil, essa pessoa não vai pensar na nossa música, na nossa cultura, ou então nos nossos feitos. Não que eu me importe com alguma dessas coisas, na verdade, é com o que eu menos me importo. Futebol, possivelmente a palavra mais conhecida entre os brasileiros, o que de certa forma não é algo muito bom, porque é um esporte, né? Entre os brasileiros eu acho que as palavras mais conhecidas deveriam ser Brasil, porque muita gente sabe infinitamente mais sobre futebol do que qualquer outro aspecto da vida, né? Tipo assim, eu conheço pedreiros, pessoas que trabalham de pedreiro, que sabem mais de futebol do que pedreiro. Talvez esse tenha sido um péssimo exemplo, mas ele já mostra que as pessoas não se importam muito com outras coisas. E isso é um problema, porque em época de Copa do Mundo, as seleções, por mais que elas teoricamente representem seus países, não fazem jus às suas nações. Só que aí que tá, o brasileiro não entende a Copa do Mundo como um evento com objetivos meramente capitalistas. Não, ele vê a Copa do Mundo quase como um feriado nacional, alguma data extremamente importante para o Brasil, porque infelizmente é. Pro Brasil, Copa do Mundo é mais importante do que qualquer outra coisa, porque no Brasil não tem nada de importante. O Brasil moderno nunca ganhou nada, o Brasil moderno nunca conquistou nada. O Brasil moderno não é nada. A nossa política se baseia em nada, a nossa economia se baseia em nada e as nossas relações se baseiam em nada também, né? Quem diria? Um país em que nada está acontecendo. É algo que me estressa muito. Na época de Copa do Mundo, o brasileiro que não sabe me apontar onde fica São Paulo decide se tornar o maior nacionalista do mundo, né? Quem diria que o Brasil tem nacionalistas tão fanáticos? O brasileiro ama o Brasil, que incrível. Quem diria que o brasileiro se importaria tanto com o Brasil? Só que não. Esse nacionalismo ele é falso. Primeiro porque ele existe puramente por conta de um esporte que não é nacional e não carrega nenhum pingo de carga nacional. Inclusive, até alguns anos atrás, o futebol não se importava com o Brasil, não se importava com os times brasileiros e muito menos com o que o Brasil pensava sobre o futebol. Por que você acha que mesmo o Brasil tendo jogadores melhores do que os estrangeiros, ainda assim tem menos bolas de ouro? Bom, a resposta é porque o prêmio de melhor jogador do mundo não se destina ao Brasil, e sim ao estrangeiro. E de certa forma, o futebol é um evento que tem o maior movimento de massas no Brasil. Se qualquer um pode gostar de futebol, então gostar de futebol não significa nada. Se você ainda acha que futebol é nacionalismo e que ele está profundamente enraizado na nossa cultura e história, né? Porque sim, foi o futebol que construiu as escolas, foi o futebol que construiu os hospitais, foi o futebol que construiu o Brasil. Falar de futebol não é nacionalismo. E mesmo se fosse, isso não te faria um nacionalista e dificilmente ajudaria o Brasil de alguma forma. Porque nacionalismo é amar o seu país, né? Não a merda de um esporte cuja pronúncia é em inglês. Futebol, uou. Uma palavra completamente lusitana, né? Nacionalismo exige consciência histórica, econômica e cultural. Só que você ser um torcedor da CBF não faz você emanar nada disso. E toda essa transformação
transformação do futebol como símbolo máximo de identidade nacional não aconteceu de forma espontânea. Inclusive, até poucos anos atrás, não era todo mundo que assistia a Copa do Mundo. Eu lembro muito bem dos meus parentes simplesmente ignorarem a Copa do Mundo. E meus parentes não são puritanos que vivem no interior da Amazônia, não. Meus parentes, sim, são pessoas normais. É o tiozão do pavê, a tia que recebe Bolsa Família, esse tipo de gente. E eles não assistiam futebol. Só que é claro que hoje em dia todo mundo assiste, né? Porque tem toda uma propaganda em volta do futebol. Não, o Brasil agora é Copa, esquece, é o Brasil, torça para o Vinícius Júnior fazer 3.000 gols e ficar milionário. Só de você abrir o YouTube ou simplesmente ligar o celular, já aparece propaganda referente à Copa do Mundo. E todas elas são tipo assim, torça para o Brasil vai ser hexa este ano. Sim, este ano ele é especial, este ano ele é diferente. O Brasil ele vai superar todos os seus desafios, se tornará o país mais poderoso do mundo, se tornando uma superpotência e vencendo os Estados Unidos e a China, conseguindo 500 trilhões de PIB, reencarnando os dinossauros, criando uma sub-raça muito mais forte que todas as outras e tornando o Acre o estado mais poderoso de toda a Terra. É umas coisas nesse nível, só que mais chato, claro. Isso é tenebroso, né? Propaganda de bagulho merda ali. Minutos de ofertas. Corre pro app. Viaje com tudo. Isso é hoje em dia, né? Porque antigamente, quem tinha esse trabalho era o governo. Não que hoje em dia o governo não mexa muito nisso, não. Na verdade, eu acho que o Lula vai se reeleger por causa dessa merda aí de futebol. Isso afeta profundamente o Brasil. Um dos motivos do uniforme bolsonarista ser a camisa da seleção é porque em 2018 tava tendo Copa. Que nem na época do Getúlio Vargas, que tudo era Brasil, as coisas rodeavam em torno de Brasil. Nossa, o Brasil ele está de uma forma extraordinária em todas as coisas deste mundo. Durante a ditadura militar também, né? O brasileiro não se importa com bens materiais, e sim com prazeres momentâneos. Eu acho que esse é um dos motivos do brasileiro preferir que o Brasil ganhe uma Copa do que se desenvolva industrialmente. E acaba movimentando muitas emoções, né? Vibes e sentimentos são tudo hoje em dia. Na verdade, não só hoje em dia, mas desde sempre. Movimenta enormes quantidades de dinheiro. Por que você acha que o Natal é praticamente uma tradição no Ocidente? Porque gera altas rotações financeiras. Sim, eu gosto do Natal, eu comemoro o Natal. Quem não gosta do Natal, né? Só que não muda o fato de que movimenta muita grana. E é por isso que até ateu comemora o Natal. Da mesma forma com o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia dos Namorados. Só que de uma forma ou de outra, todos eles existem puramente por motivos econômicos. Assim, um grande exemplo é que durante as Copas, aquelas bandeirinhas do Brasil aparecem em todo lugar. Esse ano, principalmente, né? Todo mundo compra aquelas porrinhas pro carro, pra moto. Eu vi gente colocando isso até na bicicleta. Daí um monte de influenciador, político, marca, pega, vai lá pra Copa do Mundo, fala, não, olha só, vocês gostam disso e a gente também gosta. Olha só, como nós somos próximos de vocês, realmente nós somos todos humanos, né, pessoal? Se o futebol realmente só fosse um esporte, que nem, sei lá, o beach tênis, você realmente acha que teria toda essa movimentação? É óbvio que não. Isso tudo acontece porque o futebol é um produto extremamente lucrativo. É quase uma marca. As pessoas compram chuteiras mesmo sem necessariamente jogarem bola. Compram camisetas de time de futebol. Muitas vezes não torcendo pra porra nenhuma. E tem até gente que assiste jogo por meros motivos sociais. Eu, por exemplo, tenho uma tia que tirou foto de todos os jogos da Copa. Ela tira uma foto dela em frente à televisão com o jogo acontecendo e posta no Instagram. Eu não sei se ela sabe alguma coisa de futebol. Eu acho que não. Só que ainda assim, ela paga de futebolista, né? Ah, não, nós amamos o futebol. Estou fechada com o Vinícius Júnior. E não pense que os políticos, eles apoiam o esporte porque, ah não, o esporte vai salvar o Brasil, precisamos de mais esportistas. Eu, por exemplo, conheço dezenas de políticos que a sua campanha se baseia em eu sou o cara dos esportes, vote em mim que eu incentivarei os esportes. Em um país onde o esporte é um ativo econômico, tem gente que vem com papo de investimento estatal em esporte. Aqui na minha cidade mesmo, o governo ele investe em corridas.
Só que é claro que tem um motivo, né? Não é só porque eles querem. É muito mais fácil você administrar um país que o foco é entretenimento e churrasco do que um país que, não, temos que construir uma economia diversificada, amplamente complexa, onde cada setor sustenta o outro, de forma com que ao um crescer, todos crescerão. Nós somos o Japão, nós vamos dominar o mundo, reconquistar a China e nos tornarmos novamente uma potência global cujo sol não irá se pôr. Sim, eu tava descrevendo o Japão, me perdoe. E por causa dessa merda, muitos brasileiros acham que a nossa cultura, ou melhor, né, a minha cultura, porque eu não sou como todos esses restos de lixo, se resume a futebol e carnaval. Como se toda a história nacional, seja ela boa ou ruim, fosse só essas festas de merda que na verdade nem são festas porque antes não existiam. Se uma empresa deixa de existir, toda uma cultura também deixa, né? Porque, pra quem não sabe, o futebol ele é financiado pela FIFA. E se a FIFA deixa de existir, coisas como Copas do Mundo, clubes de futebol, times de futebol e tudo relacionado a futebol meio que também deixa de existir. É assim, pra maioria do mundo isso não mudaria muita coisa, afinal é só um esporte. Só que aqui no Brasil não, porque não é só um esporte pro Brasil. Pro brasileiro médio, os 500 anos de civilização brasileira, mesmo que não muito avançada, só passaram a existir por causa do futebol. É tipo aquela ideia de que algo só passou a existir por causa do que você nasceu. Não, o Brasil é assim por conta que eu nasci, e quando eu nasci ele era assim, então é isso aí, sempre foi isso. De certa forma isso traz uma pergunta, que a resposta é bem óbvia, né? Se o brasileiro realmente conhece o Brasil, sua história, seus heróis, seus erros, seus projetos e seu futuro. Porque, querendo ou não, uma nação que não sabe quem é, acaba aceitando qualquer identidade, né? E uma população que não entende como as coisas funcionam, acabam confundindo o entretenimento com o patriotismo. Você torcer pela seleção não é um problema. O problema é que o futebol preencheu de forma vazia o lugar que pertencia à nossa verdadeira consciência nacional. O que era ser brasileiro? Aquele sentimento de unidade onde todos, mesmo que extremamente diferentes, fossem iguais. Só que infelizmente o que une o nosso país também é o que o destrói.